Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. A maioria das pessoas querem julgar os outros pelo seu prisma interno. E Jesus não tinha como ser julgado pelo nosso prisma interno. Ele tinha que ser avaliado segundo os prismas divinos, que nenhum de nós temos a altura de fazermos essa avaliação. Portanto, incomodava tanto os atos de Jesus, aquele povo daquela época, assim como até hoje, ainda incomoda algumas pessoas. E você, se sente incomodado com a presença dos bons espíritos entre aqueles que você julga ruim? Você se sente incomodado com os espíritos de luz, ajudando os ricos do mundo? Nós precisamos entender que todos nós somos filhos de Deus e cada um estamos passando por uma experiência para tomarmos consciência. À medida que tomarmos consciência das nossas realidades transcendentes da vida, não importa onde estejamos, saberemos respeitar as leis de Deus, saberemos ser úteis aos princípios criadores da existência e da vida. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores ainda, não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Por que Jesus estava ali? Qual o objetivo do Mestre chegar até aquele povo, até aquelas pessoas? Qual o objetivo do Mestre chegar até aqueles nossos irmãos, naquela situação, naquela condição? Tudo tinha um motivo para o Mestre. Tudo tinha um ponto de partida importante para que ele pudesse tomar esta ou aquela decisão. E o Mestre, diante de todas essas ações, todas essas necessidades, ele tinha um motivo especial. E nós, como réis mortais, precisamos entender isso, precisamos compreender a grandeza desse amor que o Mestre tinha por todos nós e começarmos então a agir de uma forma diferenciada, de uma forma a compreendermos melhor os motivos de estarmos nesta ou naquela posição, neste ou naquele setor da existência, nesta ou naquela outra condição espiritual. E o Mestre, cheio de amor e sabedoria, tinha por todos nós as condições de entender as nossas necessidades. E, com isso, ele ajudava todos indistintamente. Onde o Mestre chegava, era um toque de luz e de amor naqueles corações. Onde o Mestre chegava, era um ponto de partida para que aqueles espíritos, a partir daquele momento, tomassem um outro discernimento, um outro nível de compreensão e começassem a agir segundo os ditames de um novo padrão de consciência, de um novo padrão de amor, de compaixão, de respeito, solidariedade e ponto de vista. Mesmo que isso não fosse imediatamente expresso, serviria para que os séculos vindouros, em reencarnações posteriores, eles começassem a tomar novas atitudes, novas posturas, porque o toque de amor do Mestre os começava a transformá-los em espíritos melhores. Não só a última ceia, como os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Nesta reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-se Jesus, o caráter sublime de suas revelações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Emmanuel que nos lembra que na última ceia, Jesus, daquela reunião familiar e íntima com seus discípulos, ele começa a trazer intimamente para eles uma série de recados, uma série de informações importantes, uma série de sugestões, uma série de alertas. Se nós formos ver todo aquele posicionamento que existia, toda a posição dos apóstolos ali durante a ceia, pintado nos quadros que a gente vê, cada um com o seu recado, cada um marcando a sua personalidade. E Jesus, entendendo a alma humana, colocava ali os seus toques, as suas mensagens, os seus recados, para que cada um pudesse compreender a extensão das suas responsabilidades. Quando ele fala para Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, era um motivo para que Pedro começasse a entender que a vida tem regras nem sempre do jeito que nós queremos, porque o mundo, naquela época, ainda era de predominância do mal. Quando ele alerta Judas sobre a traição e Judas sai para trair, ele nos alerta
de que nós temos que seguir com muita prudência, porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é, na realidade não é. Aquilo que a gente acha que é, na realidade traz outros problemas para nós. Precisamos então começar a fazer uma distinção importante no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso direcionamento, trabalhando intimamente para começarmos a construir um mundo íntimo melhor, começarmos a construir um mundo de mais valorização de sentimentos, de mais valorização das nossas criações íntimas para melhor construirmos um amanhã de luz e paz. Faremos, pois, então, a partir desse nosso caminhar, dessa nova existência, pontos de partida necessários e importantes para o nosso crescimento. Tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos discernimento, porque a vida traz para nós mensagens, traz para nós toques de responsabilidade, que nós teremos que saber caminhar na direção do bem, do amor e da fraternidade sempre. Apesar das dificuldades inerentes à caminhada aqui na Terra, nós temos que saber vigiarmos-nos para criarmos melhores hábitos, melhores condições de vida. E entendermos que, ao longo da vida, Jesus deixou vários recados para nós. Em suas mensagens sagradas, nós temos ali importantes toques para que nós possamos nos melhorar, possamos nos aperfeiçoar, se quisermos herdar uma terra regenerada. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo de derradeiro lugar. Portanto, já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Ali na última ceia, ele estava na reunião íntima com seus apóstolos, conversando aqueles detalhes finais, mas ele já tinha compartilhado as ceias e refeições e reuniões com publicanos, que eram os cobradores de impostos, detestados naquela época, como até hoje, na maioria das vezes. Ainda não consegui entender por que as pessoas odeiam tantos cobradores de impostos, se é nosso dever cumprir as nossas obrigações sociais perante o Estado. E também com pecadores. Conversava com prostitutas, conversava com pescadores, conversava com salteadores. Tem 2 livros muito importantes para nós entendermos isso. Homens Notáveis e Mulheres Fascinantes. Ambos ali têm detalhes importantes daquilo que Jesus tinha em relação às pessoas em torno dele e a sua relação com cada uma daquelas pessoas, com cada uma daquelas situações, para que cada um começasse a entender e a cumprir melhores ideais de amor, de paz e fraternidade, melhores ideais de realizações íntimas para cada um já que ali estava. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungar o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. Se ali naquele momento ele estava reunido com seus apóstolos, anteriormente, em outras ocasiões, em outros momentos, ele estava também reunido com os pagãos, com os publicanos e com os pecadores. Conversando, dando o seu toque de amor, passando as informações necessárias e impregnando-os com seu magnetismo que traria para aqueles espíritos um futuro grandioso. Para quem não sabe, todos que conviveram com Jesus por pelo menos alguns minutos só reencarnam em missões extremamente importantes e são médiuns de cura. Portanto, a necessidade de trabalhar intimamente, portanto, a necessidade de se refazerem e se edificarem para construções cada vez maiores nos amanhãs que nos esperam. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. Cada um cumpre a sua etapa, cada um cumpre o seu trabalho, cada um cumpre o seu dever. Mas Jesus está eternamente conosco, envolvendo-nos no teu infinito amor, envolvendo-nos na tua infinita sabedoria. E todos nós somos corresponsáveis dos nossos atos, temos a responsabilidade de agirmos perante as leis de amor, perante as leis de solidariedade que o Cristo traz para nós.
Trabalhemos, pois, intimamente para nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, intimamente para edificarmos o amor e a paz em nossos corações, pois somente assim os nossos futuros, grandiosos e felizes, estarão reservados pelas bênçãos do Senhor. E que, não só nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. Isso nós temos que guardar sempre no nosso coração. Onde quer que estejamos, Jesus está presente em nossos corações, através do mecanismo da inspiração. Os seus mensageiros do bem vão tocando-nos a alma para nos tornarmos melhores. Onde quer que estivermos, os mensageiros do bem e do amor traz para nós a bênção da sabedoria e da luz para começarmos a trilhar com força, determinação e coragem os caminhos redentores para a nossa alma. Trabalhemos, pois, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos seres mais cônscios das nossas responsabilidades, seres mais cônscios do nosso dever bem cumprido, para sermos amanhã melhores do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Cada etapa da nossa vida tem a sua razão de ser. Passamos por experiências, passamos por situações das mais adversas. Em cada uma delas tem uma razão de ser. Recentemente, minha esposa tinha que pegar um ônibus para ir para uma cidade do interior, cumprir uma função social. E tínhamos que pegar o ônibus, então tínhamos que sair de casa dentro de um horário flexível. Mas eu precisava de pegar um xerox. E ao chegar lá, o jovem, como todo jovem, com toda a calma do mundo para pegar o material, olhou para um e falou: "Você faz para ele?" E ficou olhando para o outro, dizendo, falando para mim: "Ele vai fazer para você." Mas olhou para lá e a pessoa que ia fazer estava de cá. Aí eu estou chamando o outro lógico não respondia, e quem ia fazer ficou olhando para minha cara. Falei: "Quem é o fulano?" "Ah, sou eu." "Ah, sim." Aí expliquei para ele como que estava lá os e-mails, como que era para fazer. Ele começou a fazer, depois ele falou assim: "Ainda falta um pedaço porque acabou a folha." Ele foi fazer. Eu falei: "Mas você não furou as folhas, precisa de furar." Aí ele foi furar. E nisso eu esqueci de olhar para o relógio, as horas passaram e o meu tempo ficou muito apertado para chegar à rodoviária. E a gente, então, naquele momento, tenso, tinha que passar, tinha uma bifurcação assim, Y, eu tinha que entrar nesta, eu entrei nesta. Aí eu tive que fazer um retorno, gastou-se 10 minutos a mais, o ônibus foi. Perdemos. Então, saímos de casa num tempo muito justo, perdemos o ônibus, entrando no carro, fomos tentar apanhar o ônibus, trânsito, sinal fechado. De novo, eu olhei assim, confundi as ruas, entrei numa que não era. Trânsito, fazer o retorno, desistimos. Ficamos muito chateados, ficamos muito tristes com aquela situação. E como justificar todas aquelas situações? Para quem estava esperando? Bom, o resto, só restava uma situação: ir no dia seguinte. No dia seguinte, a pessoa vai no ônibus, aí chega num determinado ponto, o motorista fala assim: "Ontem eu fiquei parado na estrada e só cheguei lá 4 horas depois do horário previsto, porque caiu uma barreira." Então, gente, nós temos que entender que Deus coloca uma série de fatores no nosso caminho. Por alguns minutos, eu esqueci de olhar o relógio. O jovem, como todo jovem, um bom médium de os espíritos que necessitam, eles precisavam de alguém que retardasse o serviço, para que tudo acontecesse de um jeito, na hora de intuir para entrar nessa rua, entrar naquela, como a prefeitura mudou os itinerários ali, tive que fazer uma volta a mais, perdemos o ônibus. Então, quantas vezes a gente perde um ônibus, reclama terrivelmente, ficamos tristes, chateados, e no dia seguinte recebemos aquela notícia: "Olha, tal ônibus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ainda bem que você não foi nesse ônibus."
Então nós precisamos aprender os recados divinos e ler nas entrelinhas. Quando eu frequentava Setinoe, eles falavam: se você está saindo na rua, tomou um tropeção, caiu, teve que voltar para trocar a roupa que rasgou, gastou mais tempo para pegar o ônibus, perdeu aquele ônibus, teve que chegar atrasado, não se preocupe, Deus está agindo na sua vida para que alguma coisa pior não te aconteça lá na frente. Entendamos isso. Por isso, os grandes mestres da humanidade sempre tiveram entre os pobres, os pecadores, entre os ricos e os comilões, mas não se contaminaram. Souberam cumprir bem as leis divinas e souberam direcionar os ensinamentos sagrados. Para aquela existência? Talvez não, mas para a próxima, sim. Saibamos, pois, discernir os momentos, respeitar os nossos momentos e entendermos os recados de Deus. Em cada situação, tem um toque a mais, um toque diferenciado. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas eles esqueciam que eles também eram pecadores, que eles também transgrediam as leis divinas, e às vezes de forma muito pior do que aqueles que julgavam pecadores e aqueles que julgavam publicanos. Não julguemos, raciocinemos, esperemos para ver o resultado, mas tomemos ações positivas para construir um mundo melhor. Que Jesus nos ampare sempre e nos ilumine os caminhos, porque o caminho, verdade e vida só encontramos com Cristo. E Chico Xavier e Emmanuel, em conjunto nessa obra sublime, nos acende uma luz especial para o nosso caminho ser um pouco mais iluminado e podermos chegar ao Pai com mais segurança. No site da FEB Editora se encontra este e muitos outros livros. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Seja um trabalhador do bem. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre iluminando nossos caminhos para que consigamos entender os recados que a vida nos dá.